Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Física 1 e vamos falar sobre o tema conservação da energia, tá bem? Mais especificamente, conservação da energia mecânica. Então essa aula foi preparada utilizando os livros do Halliday, Moisés Nussemwang e Jürgen Friedman, que eu vou mostrar ao final. Então vamos para o nosso vídeo. A nossa aula vai seguir esse esquema que está aqui no slide. Primeiramente, eu mostro os nossos objetivos e os pré-requisitos da aula. Na parte 2, a gente vai falar sobre alguns conceitos, tipos de energia, o que é a conservação de energia, a energia mecânica, que é o assunto principal da nossa aula, e os tipos de energia mecânica, que são a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica e a energia cinética. E aí, na parte 3, a gente faz, então, as nossas conclusões e apresenta as referências. Ao final dessa aula, é esperado que os alunos sejam capazes de se familiarizar com o conceito de conservação de energia, consigam aplicar esse conceito na resolução de alguns problemas e também consigam perceber os conceitos utilizados em situações do cotidiano. Beleza? Então, essa aula, junto com a aula depois dessa, que é de exercícios, elas têm em conjunto esses objetivos. Para compreender bem esse conteúdo de física, são necessários alguns conhecimentos de matemática. O primeiro deles é a álgebra elementar, para poder trabalhar com as equações, né? E o outro é algumas noções de cálculo diferencial integral, principalmente a integral, quando nós falarmos que o potencial, por exemplo, é o integral de uma força, beleza? Aqui, já iniciando a nossa parte 2, vamos falar sobre o conteúdo de hoje, beleza? Que é a energia. Então, a energia é um de tantos conceitos difíceis de definir. Na verdade, não existe até hoje uma definição precisa de energia. O que existe é uma definição cíclica entre energia e trabalho. Na aula anterior que nós falávamos sobre trabalho, nós definimos que o trabalho é uma energia trocada durante algum processo quando uma força executa a ação de mover um objeto, né? Quando desloca um objeto de um ponto a outro. Então, o trabalho é uma forma de energia ali transferida em determinado sistema. Mas agora, quando a gente vem para a parte de energia, a gente define ela em termos do trabalho, né? Então, é uma definição cíclica. E a energia na física, a melhor definição que a gente tem é que ela é a capacidade de realizar trabalho. Então, quando um objeto a gente diz que ele possui energia igual a tanto, significa que ele pode realizar um trabalho cujo valor seja até aquele determinado valor de energia, beleza? E a energia, apesar de ser uma mesma energia, ela pode se apresentar, se manifestar, dependendo do sistema, das características do sistema, de diferentes formas. Então, algumas dessas formas conhecidas de energia são a energia mecânica, que é a energia associada aos movimentos, é essa que a gente vai estudar na aula de hoje, de Física 1. Mas também tem a energia térmica, por exemplo, na forma de calor, digamos, ou de energia interna, né? Também tem a energia luminosa, certo? Que é a energia que a luz carrega, né? A energia que, por exemplo, nesse momento aqui está iluminando essa sala aqui onde eu estou. A energia elétrica, que é a que faz funcionar, por exemplo, o dispositivo que eu estou utilizando para gravar essa aula, o dispositivo que vocês estão usando para assistir, pode ser tanto a corrente alternada, né, através de um cabo ligado na tomada, ou também com uma corrente contínua aí na forma de uma bateria. A energia química, falando em baterias, né, a energia armazenada ali dentro da bateria é uma energia química. Também a energia que o nosso corpo utiliza quando ele quebra os alimentos para poder gerar energia para a gente se locomover, fazer tudo, né? A energia nuclear, que é a energia presente, por exemplo, no núcleo dos átomos, que é utilizada na geração de energia elétrica em algumas usinas. A energia armazenada pela massa, né? Todos os objetos, simplesmente por ter massa, eles possuem um conteúdo de energia também, que é a famosa energia expressa na equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado. Então vocês veem, todas essas energias são na verdade energia, é uma mesma entidade física, né? Um mesmo tipo de grandeza. E todas elas podem ser medidas no sistema internacional pela mesma unidade, que é o Joule. Porém, dependendo das características do sistema, ela se apresenta de uma forma diferente. Legal? E a grande sacada é que essas energias elas podem ser
intercambiadas, elas podem ser interconvertidas uma na outra. Você pode, a partir da energia elétrica, produzir energia luminosa. Você pode, a partir da energia mecânica, produzir energia térmica. Você pode, a partir da energia nuclear, produzir energia elétrica e vice-versa. Então estamos falando que as energias elas podem ser convertidas uma na outra, né? É exatamente isso. As energias podem ser convertidas, mas elas não podem ser criada ou destruída. Ela apenas pode ser transformada uma na outra. Então, quando você diz assim, gerou energia elétrica, né? Eu tenho uma placa solar aqui em casa que ela está gerando energia elétrica para alimentar aqui os aparelhos elétricos da minha casa. Essa geração de energia elétrica não quer dizer que ela está sendo criada energia. Não tinha energia nenhuma e agora passou a ter. Não. Na verdade, ela gerou a partir de uma outra forma de energia que já tinha. Então, o termo talvez mais correto, assim, para a gente não gerar confusão, seria que ela transformou, ela converteu essa energia em energia elétrica. Legal? Então, no caso da placa solar, ela recebe energia tanto luminosa como na forma de calor, né, por radiação, do Sol e converte isso em energia elétrica, beleza? Mas o conteúdo global de energia do universo é sempre o mesmo. Então, o universo, desde que ele surgiu, ele tem uma certa quantidade de energia e hoje ele continua tendo a mesma quantidade de energia. Ainda que o planeta, que tudo que existe no planeta passe por transformações, a energia global sempre permanece a mesma. Num sistema físico, se a gente tiver um sistema isolado, né, um sistema que não tem trocas nem de matéria e energia com o exterior, o conteúdo de energia dele também vai permanecer sempre o mesmo. Internamente ele pode passar por transformações, mas o seu conteúdo de energia vai se conservar. Beleza? Então a gente pode escrever isso em forma matemática através de uma equação, em que a energia antes é igual à energia depois. Ou então a gente pode dizer que a energia inicial de um sistema, antes dele passar por determinado processo, vai ser igual à energia final desse sistema, antes dele passar ali, depois dele passar por esse processo. Beleza? Mas nós vamos nos concentrar em estudar aqui dentro do conteúdo da Física 1 a energia mecânica. A energia mecânica é a energia que está envolvida em todos os processos de movimento. Então, sempre que um objeto se move, ou simplesmente a possibilidade dele se mover, envolve a noção de uma energia mecânica. Para que um objeto possa se mover, ele deve possuir uma energia. E essa energia se chama energia mecânica. Só que essa energia mecânica, ela tem três tipos, né? Ela pode ser dividida em energia cinética e energia potencial, sendo que a energia potencial ela pode ser ainda potencial gravitacional ou potencial elástica. Olha, muitas vezes isso aparece agrupado, né? Então, por exemplo, como está na equação aqui no slide, vocês vão encontrar muitas vezes nos livros assim: a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Então, a energia cinética, vendo aqui pela figura, é a energia que está associada com a velocidade. Beleza? Então, nesse caso aqui, o skatista, quando ele passa no ponto mais baixo ali da rampa em forma de U, é o momento que ele passa com maior velocidade. Ali, ele tem o valor máximo da energia cinética. E a energia potencial, nesse caso aqui do skatista, a gente está falando da energia potencial gravitacional, certo? Então ele está, obviamente, no planeta Terra, e aí no planeta Terra existe um campo gravitacional que é representado pela aceleração da gravidade g, não é verdade? Então, em cada ponto do espaço que ele tenha uma certa altura em relação ao solo, esse skatista vai ter um valor de energia potencial. Quanto mais alto ele tiver, maior é a energia potencial, certo? Então a gente pode interpretar da seguinte forma: quando ele sai aqui do começo da rampa e ele desce e chega lá embaixo, ele ganhou energia cinética, porque ele tem uma velocidade. De onde veio essa energia? Já que a gente falou que a energia não pode ser criada nem destruída, e ele passou a ter uma energia cinética, onde é que estava essa energia antes? Essa energia estava na forma de energia potencial. Só que aí quando ele passa pelo ponto mais baixo e chega do outro lado da rampa de novo na altura, ele
trocou essa energia cinética novamente para a forma de energia potencial. Para entender um pouco melhor como funciona a energia potencial, vamos usar o exemplo de uma pessoa lançar uma bolinha para cima, beleza? Então a gente já sabe que a energia cinética, a gente viu lá na nossa aula do tema 6, né? Trabalho energia cinética, que quando você tem velocidade, você tem energia cinética. Beleza. Então quando uma pessoa lança a bolinha para cima, no momento do lançamento, né, quando a bolinha acaba de deixar as mãos ali da pessoa, ela tem uma velocidade inicial, que é o V0 que está representado aqui na figura. Já que ela tem uma velocidade inicial, ela possui uma certa energia cinética inicial. Só que quando essa bolinha vai subindo, ela vai perdendo velocidade, até que ela atinge o ponto mais alto aqui, e nesse ponto mais alto ela momentaneamente para. Então ela para e depois ela inverte o sentido do movimento e começa a descer. Nesse instante que ela para, ela tem velocidade nula. Então a energia cinética da bolinha é zero, porque ela depende da velocidade. Então quer dizer que a energia cinética tinha um valor e agora é zero. Para onde foi essa energia cinética? Essa energia cinética passou a ser energia potencial, porque a bolinha ganhou altura, né? Então aqui, se vocês olharem essa barrinha representada aqui do lado da figura, vocês vão ver que a barra marrom, que é o conteúdo total de energia, ela permanece a mesma. Só que aqui embaixo, ó, toda essa energia era energia cinética, representada aqui pela barra verde do meio. E lá em cima, toda a energia é representada pela energia potencial, que é a barra azul aqui da direita. E no meio, quando a bolinha está subindo ou está descendo, no meio ela vai ter um certo valor de energia cinética e um certo valor também de energia potencial. Mas a soma dessas duas energias sempre vai dar o mesmo valor, tá? Que é a energia total. E para calcular a energia potencial é muito simples, né? Normalmente a gente representa a energia potencial pela letra U. E aqui na equação do slide a gente está dizendo, ó, que a energia gravitacional, né, U grave aqui, que é a energia potencial gravitacional, ela é representada pelo produto da massa da partícula, nesse caso pode ser a bolinha, né, o objeto, vezes a aceleração da gravidade, vezes a coordenada vertical, que representa justamente a altura, tá bem? Altura em relação a quê, professor? Ah, esse ponto é muito importante. Só existe energia potencial quando você define um nível de referência. Então, nesse caso aqui da figura, a altura estava sendo medida em relação à mão da pessoa no momento do lançamento ali da bolinha. Mas eu também poderia definir que essa altura é em relação ao solo, né? Então, nesse caso, o valor da energia potencial ele vai variar, porque ele depende dessa coordenada y. E essa coordenada y depende que você estabeleça onde é a origem do seu sistema de referência, onde é o zero, né, da altura. Só que quando você pega a diferença de energia potencial, ou seja, a diferença entre o nível que ela estava no momento do lançamento e o nível que ela chegou após o lançamento, essa diferença de altura, ainda que você escolha diferentes origens, a diferença sempre vai ser igual, beleza? Então o que importa mesmo para a gente é sempre a diferença de energia potencial. E essa equação de baixo aqui é uma simplificação da nossa equação de conservação da energia. Então, no início, você tinha um certo valor de energia cinética, que é o K1, mais um certo valor de energia potencial, que é o U1. E no final, você vai ter outro valor de energia cinética, que é o K2, e outro valor de energia potencial, que é o U2. Porém, a soma do que você tinha antes é igual à soma do que você tem depois. É por isso que tem o sinal de igualdade aqui no meio. Beleza? A outra forma de energia potencial se chama energia potencial elástica. E ela é bem fácil de entender também. Ó, se vocês olharem aqui essa figura do canto acima, né, à esquerda, vocês vão ver o seguinte, que tem ali uma mola e encostado na mola tem uma bolinha, né? No momento que a gente puxa essa mola para que ela fique comprimida e abandona, a mola vai
esticar e vai empurrar a bolinha. Então, essa bolinha ela vai ganhar uma velocidade e, portanto, uma energia cinética. Aí, mais uma vez, a gente faz aquela pergunta. Bom, se ela ganhou energia cinética, onde é que estava essa energia antes? Já que a energia não pode ser criada do nada. Ela estava na forma de energia potencial elástica. Então, é como se a mola ela tivesse louca ali para lançar essa bolinha. Da mesma forma como se você tem um elástico, como esse do fundo aqui do nosso slide, né? A pessoa está segurando ali um elástico. O elástico, ao ser esticado, ele como se ele tivesse doido para voltar para a posição inicial dele. Então, essa intenção dele, entre aspas, né? Não é bem essa palavra, isso é apenas uma metáfora. Mas como se fosse assim, esse querer voltar para a posição relaxada dele é a energia potencial elástica. No momento que você solta, ele volta, né, a ficar no estado relaxado ali e para isso ele precisa se mover, né? Então ele ganha momentaneamente uma energia cinética também. E tem o exemplo da cama elástica, né? Nesse caso a cama elástica ela está transformando a energia potencial elástica no momento que a cama é esticada em energia cinética no momento do salto e quando ele chega aqui em cima, né, na verdade ao longo do caminho aqui ele vai ganhando energia potencial gravitacional e quando ele chega lá em cima no ponto alto do pulo aqui, ele só tem energia potencial gravitacional. Depois ele volta a descer, ganha energia cinética e depois essa energia cinética é convertida novamente em energia potencial elástica no momento que ele pisa na própria cama elástica. Legal? Então você vê aí como que a energia pode se transformar uma na outra. E agora, para escrever matematicamente a energia potencial elástica, também existe uma expressão, né, que é o meio de kx². Esse K é a constante de força da mola, né, ou também chamada de constante elástica, simplesmente. Beleza? E o X é o quanto você comprimiu a mola ou esticou. Lembrando que a força da mola é uma força restauradora, né? Então, quando você comprime a mola, ela faz uma força para esticar. E quando você estica a mola, ela faz uma força para comprimir, né? Essa quantidade, ó, se vocês olharem aqui na figura acima de novo da mola, tem um xizinho aqui em cima dessa barrinha laranja. Esse X é a compressão da mola, né? O alongamento ou a compressão da mola. E esse X é o que vai entrar aqui na equação. Legal? Só para não deixar de falar da energia cinética, né? Mas a gente já conhecia ela lá da nossa aula anterior. A energia cinética é calculada como mv ao quadrado sobre 2, ou seja, meio de mv quadrado, beleza? Então depende da massa, certo? Da partícula ou do objeto e da velocidade. Então a energia cinética é associada à velocidade, legal? E aqui tem mais uma figura muito interessante que mostra a energia potencial gravitacional sendo convertida em energia cinética e depois em energia potencial elástica. Então a gente tem uma bolinha lá em cima, né, de um morro ou de uma rampa. Ela tem uma certa altura h e, portanto, ela tem uma certa energia potencial gravitacional que é mgh. Aí essa bolinha é lançada, ela desce toda essa rampa. Quando ela chega no ponto mais baixo, ela só tem energia cinética, né? Essa energia ao longo do caminho aqui da descida, ela foi sendo convertida em energia cinética. E quando ele chega lá embaixo, ele só tem energia cinética, que é mv². E aí, logo à frente da rampa, tem uma mola. Então essa bolinha ela vai bater na mola e vai comprimir a mola. Então toda aquela energia cinética vai ser transformada em energia potencial elástica, que é o meio de kx². E como é que eu vejo isso? Eu vejo isso porque a bolinha ela vai empurrar a mola e vai comprimir aqui a mola, certo? Então agora já concluindo a nossa aula, vamos fazer um pequeno resumo. Então a gente já viu que a conservação da energia pode ser expressa através de uma equação em que a energia total do sistema antes tem que ser igual à energia total do sistema depois. E aí a gente foi ver então cada um dos tipos de energia mecânica, que tem a energia cinética, calculada como mv² sobre 2, a energia potencial gravitacional, calculada como mgh, onde esse h, que é a altura, ou y, né? Se você pegar ali na vertical, ele precisa ser estabelecido um nível de referência, você tem que dizer em relação a que essa altura. E o terceiro tipo é a energia potencial elástica,
que é representado por kx² sobre 2. Beleza? Aqui estão as principais referências que foram utilizadas para a construção dessa aula, tanto bibliográficas como referência online também, que vocês podem consultar. E por hoje é só, eu deixo aqui meu muito obrigado, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!